Olá, eu sou o Macorati e nesta videoaula vamos continuar o nosso curso de C Sharp abordando o controle Grid View. Nesta segunda parte, eu vou mostrar como podemos preencher um controle Grid View e usar alguma de suas propriedades para personalizar o controle. Na aula anterior, nós vimos como usar um dataset tipado e fazer a vinculação automática da fonte de dados ao controle. Nesta videoaula, nós vamos fazer isso usando a Adonet e comandos SQL. Portanto, antes de continuar, eu vou fazer uma breve revisão bem rápida sobre a Adonet e depois sobre os comandos SQL, antes de entrar, propriamente dito, no código que vai preencher o Data Grid View. Bom, a Adonet é a tecnologia de acesso a dados da plataforma .NET. Ela veio substituir a ADO das versões anteriores à plataforma .NET. A Adonet ela oferece suporte a uma variedade de opções para desenvolvimento de soluções com acesso a dados, que permite fazer a comunicação com diversas gerenciadores de banco de dados relacional, como o SQL Server, o MySQL, o Firebird, o Microsoft Access. Os pilares da Adonet são o dataset, o dataread e os provedores da plataforma .NET. Desses, nós temos alguns objetos que são fundamentais, que são o objeto connection, o objeto que faz a conexão com o banco de dados, o objeto command, que executa os comandos SQL contra o banco de dados, ou storage procedures, né? E o data adapter, que é uma ponte que faz a vinculação entre o dataset e o banco de dados. Bom, os provedores que fornecem as classes para acessar os dados da Adonet, elas são livrarias que contêm uma maneira comum de interagir com uma fonte específica. Então, cada biblioteca ou livraria, ela tem um provedor que é usado para acessar uma base de dados. Por exemplo, nativamente, o Visual Studio ele já vem com o provedor SQL Data Provider, que a API é identificada como o namespace SQL Client no namespace Data, e ele é usado para acessar o SQL Server. O OLEDB Data Provider, ele é usado, a API de identificação dele é OLEDB, né? E ele é usado para acessar uma fonte de dados OLEDB, como Access, Excel, etc. Temos também nativamente o ODBC Data Provider, que acessa uma fonte de dados ODBC. O prefixo da API é ODBC. Então, se eu for acessar um banco de dados SQL Client, então eu tenho que referenciar o namespace. Aí eu vou usar o SQL Connection, SQL Comando, SQL Data Reader, SQL Data Adapter. Se eu for acessar um banco de dados Microsoft Access, eu vou usar o OLEDB. Então, eu vou usar um OLEDB Connection, OLEDB Command, OLEDB Data Reader e assim por diante. Então, aqui nessa figura temos uma visão resumida da arquitetura da Adonet. Então, eu tenho os provedores de dados, né? Tenho a conexão, o comando, o Data Reader, o Data Adapter, que tem os comandos para selecionar, inserir, atualizar e deletar, e o Dataset, que é uma representação em memória do banco de dados. Nele você tem o Data Table, uma coleção de linhas, uma coleção de colunas, os relacionamentos, as constraints, tá? E o banco de dados. Então, usando esses três objetos, Connection, Command e, no caso, o Dataset, para o acesso desconectado ou DataRead para o acesso conectado, eu faço o acesso aos dados. E nessa videoaula nós vamos ver isso para o preenchimento do Data Grid View.
Bom, os comandos SQL, o que é a SQL? SQL é Structured Query Language. Ela é uma linguagem que é padrão para acessar banco de dados relacional. Bom, banco de dados, você deve saber, é uma coleção de informações que tem um relacionamento lógico. Bom, existem diversos bancos de dados, né? Os principais são SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Firebird, MySQL e o Microsoft Access, né? Podemos dizer assim, entre aspas, que ele seria um banco de dados, né? Bom, e o que o SQL faz? Então, ele tem a linguagem SQL, ela executa requisições para inserir, atualizar e excluir registro. Então, dentro da SQL, eu tenho a SQL Data Manipulation Language, Data Manipulation Language, né? Onde eu tenho os comandos principais de atualização, de seleção, de exclusão e de inclusão de dados. O select, update, delete e insert. Nesse exemplo eu vou usar o select. Tá? Então, como que eu uso o select? Basicamente, eu uso ele com a cláusula from. Ele tem duas partes. O comando ele tem uma lista de colunas, select a lista de colunas, por exemplo, select código-nome. Código-nome são as colunas da tabela. From é uma cláusula SQL e aqui o nome da tabela. Então, essa cláusula select código-nome from cliente significa que eu vou selecionar a coluna código, a coluna nome da tabela clientes. Tá? Uma outra sintaxe que é usada para simplificar, se eu quiser acessar todas as colunas, é usar o asterisco. Por exemplo, select asterisco from clientes vai me selecionar todas as colunas. Código cliente, se tiver mais colunas, vai selecionar todas. Basicamente, o select é usado nessa sintaxe. Então, vamos agora ao Data Grid View. Se você procurar no Google Macorati Data Grid View, você vai ver que eu escrevi diversos artigos usando o Data Grid View, porque ele tem muitos recursos, né, que nós podemos utilizar. Então, nessa videoaula, eu vou mostrar um exemplo, né, onde eu vou criar um programa na linguagem C#, né, Visual C#, Windows Forms Application. Então, eu vou colocar aqui, ó, Data Grid View C# Windows Forms. Tá? O nome para a minha solução e vai ser o nome do meu projeto. Ele vai criar usando um template padrão, um formulário, né? E aí eu vou colocar nesse formulário o meu Data Grid View. Então aqui eu tenho o Database Explorer que eu vou usar também e eu vou usar também a Toolbox. Bom, vamos diminuir aqui o Solution Explorer. Selecionar o controle, eu vou dar um F4 e vou alterar o nome aqui só para Data Grid, o título do formulário. Vou colocar uma cor mais contrastante, eu vou colocar aqui o Back Color, vou selecionar aqui essa cor aqui para ficar mais um contraste melhor. Bom, então aqui na Toolbox eu tenho os controles, né? Aqui na guia Data eu tenho o controle de Data Grid View. Se eu colocar, arrastar e soltar no formulário, ou, se você preferir, deixa eu excluir aqui, se você clicar duas vezes sobre ele, ele já vem aqui no formulário. Eu vou aqui dimensioná-lo, um tamanho mais adequado. E na videoaula anterior, você está lembrando que eu cliquei aqui em Data Grid View Tasks e selecionei aqui a minha fonte de dados usando um dataset tipado. Nessa videoaula, eu vou usar código. Então, para me usar código, eu tenho que acessar um banco de dados. E a primeira coisa que eu tenho que saber é qual banco de dados eu vou acessar. Então, na janela Database Explorer, eu tenho aqui em Data Connections uma relação de todos os bancos de dados que eu tiver instalado na minha máquina. Tá? Cada máquina é diferente. Aqui eu tenho todos esses bancos de dados aqui no Database Explorer, significando que todas essas conexões foram criadas por mim aqui em Data Connection. Tá?
Se eu quiser criar uma conexão, eu clico com o botão direito em Data Connection e dou Add Connection. Ele vai abrir uma janelinha chamada Add Connection. Eu mudo, escolho o provedor aqui, né? Se eu quiser o banco de dados SQL Server Compact, o SQL Server ou o Microsoft Access. Eu vou deixar o SQL Server. Aqui eu coloco o nome do servidor, o nome do banco de dados e incluo a conexão. Aqui eu já tenho uma conexão criada com o banco de dados Northwind. Tá? Esse banco de dados é um banco de dados gratuito, muito usado para exemplos, tá? Pela Microsoft. Então eu vou usar esse banco de dados. Então ó, eu vou expandir os objetos aqui do banco de dados, ó, só para você ver. Então eu vou mostrar os objetos do banco de dados. Northwind é o nome do banco de dados. E aqui no objeto Tables eu tenho as tabelas. Eu tenho todas essas tabelas. Então se eu quiser aqui escolher uma tabela, que nem, por exemplo, essa tabela aqui. Essa tabela tem muitos campos. Vou pegar uma tabela mais... Vou colocar essa aqui, ó, Category. Inclusive aqui ela é interessante que ela tem um campo Picture que vai poder eu exibir uma imagem no Data Grid View. Então aqui eu tenho Category ID, Category Nome, Description e a Picture, tá? Bom, vamos lá. Bom, então essa é a minha tabela e esse é o meu banco de dados. Então, voltando aqui para a Adonet, olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer para acessar um banco de dados é usar a conexão, o objeto Connection, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um botão aqui no meu projeto, no meu formulário, cliquei 2 vezes, o botão apareceu. Eu vou alterar o nome dele aqui, ó, para btn carregar. E o texto dele, carregar dados. Então, o que vai acontecer? Vamos aqui alterar o nome do Data Grid View. Vou colocar Data Grid View dados, tá? Para ficar mais fácil identificar. Então, no meu botão, eu tenho um evento aqui, ó, click, que eu vou colocar um código que vai acessar o banco de dados e preencher o Data Grid View. Então, eu vou clicar 2 vezes, eu posso clicar 2 vezes aqui no Events, né, Events, ou então clicar 2 vezes sobre o botão. Ele vai abrir a janela de código. Pronto. Então, aqui eu já posso digitar o meu código. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir a minha string de conexão. O que é string de conexão? É uma string que informa o nome do servidor, o nome do banco de dados e algumas informações adicionais. Por exemplo, como que eu sei a string, qual é a string de conexão para acessar o Northwind? Como que eu sei? Como? Ora, não é tão difícil. Se você selecionar aqui em Data Connection o banco de dados e pressionar F4, você tem aqui, ó, na janela de propriedades Connection String. E você pode obter a string de conexão completa aqui, olha. Olha aqui, ó. Então aqui já tem o nome do servidor, o nome do, que é o LocalDB, que é o SQL Server Express, né? LocalDB. Você tem aqui o banco de dados, ó, vou expandir aqui, Northwind, e aqui ele está usando uma segurança integrada, né? Então, vamos copiar aqui essa string de conexão e vou usar no meu código, né? Então, eu vou definir aqui uma string, né? E aqui, olha, eu vou colocar entre aspas, colocar o ponto e vírgula no final, a sintaxe C#, né? E aqui eu vou colar a string de conexão que eu copiei. Pronto. Já tenho a string de conexão. Tá? Bom, com a string está definida, eu tenho que definir os objetos connection, né? Vamos voltar aqui, ó. Vou definir uma conexão, connect, depois vou definir um command
e depois eu vou criar e preencher um dataset usando o Data Adapter, tá vendo? Ele faz a comunicação. Então vamos lá no código. Então olha, eu tenho que usar o namespace, né, do provedor. Qual que é o provedor? Vamos ver aqui o provedor. Opa! O provedor aqui é o SQL Client, né? Então eu uso aqui, ó. Eu tenho que usar o using system data e ó, SQL Client. Olha só, eu vou mostrar aqui no IntelliSense. Olha lá, o ODBC, o OLEDB, né, e o SQL Client, que são aqui os provedores nativos. E se eu quiser acessar o MySQL? Aí eu tenho que ir no site do MySQL, baixar um provedor e instalar na minha máquina. Aí ele vai aparecer aqui o MySQL Client. Tá? O Firebird é a mesma coisa, então cada banco de dados disponibiliza um provedor que você tem que baixar e instalar. No caso do Visual Studio, ele vem nativamente com o SQL Client, que é para acessar o SQL Server, o OLEDB e o ODBC. Então, selecionei aqui ó, o provedor, o namespace, e agora eu já tenho acesso às classes. Então vamos lá. Então eu vou criar uma conexão, então SQL Connection, né? Vou chamar de conexão SQL Server. É igual. E eu vou criar uma new SQL Connection. Só que aqui eu vou usar o quê? Eu vou usar a minha conexão SQL. Certo? Então eu estou criando uma conexão com base na string de conexão. Tá? Ele precisa da string de conexão para saber como criar o objeto. Agora eu vou criar um command. Então eu vou SQL command. Vou colocar aqui, ó, comando SQL igual a new SQL command. E aqui no command eu tenho que informar o comando SQL, que eu ainda não defini, que eu vou chamar de SQL. Então, vamos definir então o comando SQL. Então o comando SQL vai ser uma string. Vou chamar de SQL. Então, ó, eu vou selecionar, vou dar um select, asterisco, from, e o nome da tabela, qual que é? Categories. Então, categories. Pronto. Defini aqui o meu comando SQL, agora eu já posso criar o meu objeto command, falando para ele que o comando que ele tem que executar é o SQL, e na conexão, é a conexão que eu criei também. Então eu tenho que passar duas informações. Qual o comando ele vai executar e em qual conexão ele vai executar. E agora nós vamos criar um adaptador. Adapter, vou colocar Data Adapter é igual a new SQL Data Adapter no comando SQL. Então agora eu vou criar um dataset. Criei um dataset. E agora eu vou preencher o dataset. Tem um comando usando o Data Adapter. O Data Adapter tem um comando chamado fill, que é usado para preencher um dataset. Então eu vou informar. E aqui eu posso informar qual é o nome da tabela que ele vai estar gerando. Aqui funciona assim. O dataset ele é uma coleção de objetos em memória que representam o banco de dados. Então ali eu posso ter mais de uma tabela. No nosso exemplo aqui eu só vou ter uma tabela. Tá? Então com uma tabela eu nem precisaria informar, mas por padrão, quando você tem mais de uma tabela, você tem
informar qual é o nome que ele vai dar àquela tabela que ele vai preencher com os dados desse comando SQL, tá? Então, eu vou preencher, e depois que eu preencher, aí que vai entrar o meu Data Grid View. Data Grid View dados, eu vou usar a propriedade Data Source, e vou vincular a Data Source o quê? O dataset, tá? O dataset. E eu posso fazer assim também. Quando eu tiver mais de uma tabela, para me informar qual tabela que eu quero que ele realmente carregue e preencha, eu informo aqui o data member, o mesmo nome da tabela que eu data. Tem uma coisa errada aqui. Data member. Data member igual a clientes. Certo? Isso é tudo. Isso aqui, fazendo isso aqui, ele já vai fazer a conexão, usando esse tipo de conexão, executar o comando, retornar todas as categorias, vai criar um dataset, preencher o dataset e atribuir o dataset ao minha propriedade Data Source Data Grid View. Aqui eu poderia comentar essa linha, mas fazendo isso, comentário aí em C#, é diferente do VBNet, eu teria que informar qual é a tabela que eu estou usando aqui. No caso, o índice 0 significa que seria a primeira tabela, só que aqui é minúsculo, né? Peraí. Desce. Opa. Pronto. Aqui ele tem que fazer assim, no C#. Certo? Forma que é a primeira tabela. Como eu estou usando o Data Member, eu posso apagar isso aqui, né? E viria aqui. Então vamos ver, depois que eu terminei o código, se eu quiser limpar esse using aqui, eu clico aqui com o botão direito e coloco assim, Organize Using. Então ele vai remover os usings não utilizados. Então, ele só deixou o que eu vou usar no código. Então, olha, tudo isso está no evento clique do botão. Hora que eu for executar, eu vou colocar um breakpoint para a gente acompanhar. Vamos executar. Pronto, carregou aqui. A hora que eu clicar, entrou lá. Então vamos dar um F11. Ó, obteve a string de conexão, definiu o comando SQL, né? Criou a conexão, criou o comando, criou o data, criou o dataset, preencheu o dataset. Está demorando um pouquinho, porque ele vai fazer a conexão e tal, né? Foi a primeira vez. Eu não usei try catch aqui, né, de propósito. Opa, vou continuar. Vamos executar de novo. Ele está preenchendo o dataset. Está demorando um pouquinho, está dando timeout. Minha máquina está um pouco lenta. Deixa eu tirar o breakpoint. Vamos executar. Não tem erro no código, tá? Ele está dando somente um timeout. Bom, ele está dando timeout aqui, então deve ter algum problema com a string de conexão.
olhando aqui eu já percebi o que está acontecendo. É o seguinte, ó. Isso é um erro que aqui no VBNet isso não ocorre, tá? Então eu, como fico usando uma linguagem ou outra, eu acabo esquecendo. Quando a gente for usar uma string de conexão no C#, onde eu tenho o caractere barra invertida, esse caractere aqui, ele é um caractere de escape no C#. Então, para mim, evitar o problema, eu coloco um arroba no início de toda a string de conexão, aí ele vai interpretar corretamente, tá? E não vai se confundir com esse tipo de caractere que aparece aqui, geralmente na string de conexão. Então, agora eu vou executar e nós vamos ver que ele vai mostrar rapidamente os dados. Carregar dados, pronto. Então, note que vamos fazer agora o passo a passo para você ver, né? Vou colocar o breakpoint aqui e vamos executar. Então, ó, ele criou a string de conexão, definiu o comando, criou a conexão, o comando, o adapter, o dataset, preencheu o dataset, vai exibir e, vamos dar um F5, pronto. Exibiu os dados, muito bem. Agora, é que aqui realmente o código é muito simples, mas eu, embora não tenha usado, recomendo toda vez que você for usar qualquer código, mais simples que seja, sempre utilize um bloco try-catch. Porque ele vai te ajudar, exception, message box, show, aqui eu só vou exibir a mensagem de erro. Pronto, isso aqui, olha, é fundamental, principalmente quando você faz o acesso a dados. Qualquer exceção que ocorrer aqui, ele vai exibir uma mensagem de erro aqui para mim. Tá? Por exemplo, vamos supor que você tenha digitado aqui cliente e aqui clientes, né? Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, eu vou mandar exibir, olha, não é possível criar uma lista filho para o campo clientes, tá? Então, tá, ele te dá uma mensagem de erro, né? E te mostra isso. Bom, então a nossa primeira tarefa está concluída. Acessamos um banco de dados e usamos via código, usando o Adonet. Vamos agora melhorar esse nosso exemplo, permitindo que o usuário selecione um filtro aqui. Ó. Vou colocar isso aqui para cá e eu vou colocar aqui, vou arrastar aqui um text box. Vou chamar esse text box aqui, ó. Então F4, vou nas propriedades, né? Aqui no texto não digitar nada, e aqui é text box 1, eu vou deixar txt, seria o critério, tá? E aqui eu vou colocar um button. Vou colocar aqui btn filtrar. E aqui no texto eu vou colocar filtrar. O que eu quero fazer? Ó, eu vou executar, embora tenha poucos dados essa tabela, né? Eu quero escolher aqui essa tabela tem poucos dados. Tá, mas tudo bem, vamos dar na mesma. Eu quero aqui permitir selecionar, filtrar aqui por uma categoria, o nome da categoria, tá? Poderia ser descrição, mas vamos colocar o nome da categoria, tá? Então, eu vou digitar o nome da categoria aqui, ele vai me selecionar somente aquela categoria que o nome seja igual ao que eu digitei aqui, tá? Então, para isso, tá? Eu tenho que vir aqui no meu botão e definir um comando SQL, um código que usa Adonet e o comando SQL para selecionar. Então, como que eu faço isso? Da mesma forma, eu vou aqui no evento click, né? Vou até copiar aqui, ó, e colar para ganhar tempo.
E depois nós vamos ver como otimizar isso. Então, o que eu quero aqui? O que vai mudar aqui? Aqui vai ser tudo igual. Tá? Aqui faltou uma coisa aqui, ó, que é muito importante. Try catch finally. Eu não fechei a conexão, né? Então, a conexão com o SQL Server, eu também não abri ela explicitamente, né? Então, vamos abrir a conexão aqui depois do dataset. Vamos colocar aqui, ó, conexão SQL Server, Open. E aqui, vou mostrar uma outra particularidade aqui. Aqui eu tenho que fechar conexão SQL Server, Close. Só que se eu fizer isso, o C# ele não vai reclamar. O que ele está falando? Que esse conexão SQL Server não existe nesse contexto. Por quê? Porque o nível, o escopo das variáveis na plataforma .NET é a nível de bloco também. Então, olha, essa variável conexão SQL Server, eu criei aqui dentro do bloco try. Então, ela é só visível dentro desse bloco. Para ela se tornar visível, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu vou criar ela fora do bloco, tá? Vou definir ela como null, inicialmente. Depois eu vou aqui atribuir um valor a ela. Vou abrir e vou fechar, tá? Muito importante isso. Abri a conexão, fechei a conexão. Senão eu fico com o objeto aberto na memória. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou copiar e colar aqui. Tá? Fazer igualzinho eu fiz aqui para ganhar tempo. Bom, no botão filtrar eu quero que ele filtre pelo nome. Então eu não vou selecionar todas as categorias. Eu vou selecionar todas as categorias e agora eu vou usar uma cláusula where, qual é a coluna que eu quero filtrar. Vamos aqui no database Spark, category name. Category name tem que ser igual ao quê? Ao meu, vou colocar um mais aqui, né? txt critério.text. Porque eu digitar ali, tá? Eu vou deixar assim e vou mostrar. Esse aqui não vai funcionar e vocês vão entender por quê, ó. Eu vou compilar para mostrar para você que não tem nenhum erro no código. Não tem erro no código, tá? Mas não vai funcionar, tá? Então isso aqui dá muita dor de cabeça para quem está começando. O que eu fiz aqui, olha? Eu montei uma string SQL onde eu vou selecionar todas as categorias quando a categoria for igual ao nome que eu digitar. Vamos lá. Então eu vou carregar aqui os dados e eu quero filtrar assim aqui por condimentos. Ó, eu digitei o nome corretamente e vamos aqui no botão filtrar. Tá? Eu estou duplicando o código aqui, né? E vou clicar em filtrar. Bom, ele veio aqui no evento click, beleza, criou, definiu a string de conexão, montou a string SQL, olha lá, não tem erro. Olha lá, select asterisco from categories where category name igual a condiments, beleza? Tá? Vai criar conexão, só que vai dar um erro aqui, ó. Tal, vai preencher o dataset, deu uma exceção já. Por quê? Olha, está falando que tem uma coluna chamada condimentos com nome inválida. Como coluna? Olha, é o seguinte. Essa coluna ela é do tipo texto. Então, quando eu for fazer uma comparação com o texto, ele tem que estar entre aspas. A coluna tem que estar entre aspas. Então, eu vou colocar aspas simples, tá? Eu vou colocar uma aspa simples aqui abrindo, mais aspas simples aqui fechando. Agora vai funcionar e eu vou te mostrar a diferença da string de conexão. Vamos lá. Vou carregar.
Vou pegar mesmo, ó, condiments, tá? Vou usar filtrar. Olha aqui agora o comando SQL. Tá vendo que condiments está entre aspas simples dentro da string? Agora vai funcionar. Olha lá, ele me selecionou só aquela linha, ok? Então isso é muito importante. Campos numéricos não precisam estar entre aspas simples, mas um campo do tipo caractere ou string, ele tem que estar entre aspas simples, tá? Senão não funciona. Outra coisa que eu vou mostrar aqui agora. Bom, aqui ele só está selecionando uma, mas vamos usar aqui um operador SQL interessante que é muito utilizado e é muito versátil. Então, olha, aqui para funcionar ele tem que ser igualzinho, quer ver? Ó, se eu errar aqui alguma coisa, ele não vai achar. Vamos supor que eu escrevi com N aqui, ó, condiments, está errado, tá? Filtrar, ele não achou, tá vendo? Ele só vai achar se for exatamente igual. Então, o operador like, ele pode ser utilizado para fazer uma busca parcial. Ou seja, eu vou digitar aqui, ó, ao invés do igual, eu vou colocar o like. E quando eu uso o like, eu uso o like com operadores para facilitar a minha busca. Então, ó, continua sendo, entre aspas, simples, critério. E aqui, o que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar exatamente igual aqui, eu vou usar um caractere que vai ser o meu, que no SQL Server ele é usado como um coringa, que é o percentual. Então, aqui o que vai acontecer? Se eu digitar uma letra C, ele vai fazer uma busca parcial. Tudo que ele encontrar com C no banco de dados, ele vai exibir. Tá? Ó, eu coloquei operador like no lugar do igual e coloquei aqui o operador que é o coringa, que é o percentual, no caso do SQL Server. E o campo que eu estou digitando entre aspas, tá? Então, eu vou executar e vou mostrar o comportamento para você ver. Olha, vou filtrar, vou colocar aqui, ó, com C. A hora que eu clicar em filtrar, ó, tem dois que começam com C, tá? Conf, agora ele só vai, vou filtrar um só. Percebeu isso? Se você quiser uma busca mais dinâmica, ao invés do evento clique do botão, eu posso usar um outro evento, tá? Então, quando eu trabalho com programação Windows Forms, eu tenho os recursos da orientação ao objeto, da linguagem, e eu tenho os eventos dos formulários, tá? Então, um evento do formulário aqui, ó, que eu estou usando, é o evento clique do botão, tá? Eu poderia usar o evento load do formulário, ó. Se eu clicar duas vezes no formulário, ele tem um evento load. Eu poderia colocar esse código aqui inteirinho aqui. Então, quando o formulário fosse carregado, ele já ia exibir os dados, tá? Mas eu vou fazer isso de uma maneira diferente. Vou deixar o evento load aí quietinho, né? O que eu vou fazer agora? Ao invés do evento click, eu vou mover esse código para o evento do text box. Vamos selecionar o evento aqui, que ele já vai mostrar o evento default aqui, para vocês verem, ó. Deixa eu abrir aqui. Você está vendo o evento text change? Esse evento ele é disparado quando a propriedade o valor da propriedade text for alterado. Quando eu estou digitando, cada caractere que eu digito ali, essa propriedade é alterada. Então, esse evento ele é disparado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar nesse evento, vou clicar duas vezes aqui, ó, e eu vou colocar esse código. Vou mover esse código daqui e vou colocar lá. Então, ele vai executar agora a cada tecla que eu digitar. Ó, movi o código daqui. Eu copiei, né? Deixa eu comentar aqui, senão ele vai... Então, estou no evento clique e não tenho mais nada. Só vou ter no evento text change. Então, vamos lá. Vou carregar. Note que se eu clicar aqui, ó,
não vai acontecer nada. Tá? Agora eu vou digitar, tá? Vamos lá, vou começar com C. Olha só, automaticamente ele já foi filtrando, ó. Ele já vai filtrando. Se eu digitar aqui G ou então P ou F, aqui tem pouco, F não existe. S, percebeu? Então, esse é um evento que é disparado a cada caractere que eu digito. Então, eu estou digitando cada caractere, ele vem aqui, monta a string SQL para aquele caractere, dá um like, busca os dados e me exibe ali no Data Grid View, usando sempre a propriedade Data Source. Ok? Muito interessante, né? Bom, agora eu vou mostrar um outro recurso aqui interessante. Vamos supor, vou carregar os dados, né? Olha, eu estou clicando aqui está ordenando por categoria, por descrição, tal. Bom, e se eu quiser personalizar a aparência do meu Data Grid View? Olha, eu posso fazer isso da seguinte forma. Note que quando eu executo aqui, por padrão, olha, ele me traz os nomes das colunas, tá? É gerado automaticamente a partir dos nomes das tabelas. Olha só os nomes das tabelas. Category ID, Category Name e Description Picture. Tá? É isso que ele vai fazer. Então, para mim mudar isso aí, eu vou criar uma rotina aqui, ó. E eu vou chamar essa rotina configura grid. E aqui, para ganhar tempo aqui, ó, eu vou já copiar e colar aqui, usando algumas propriedades aqui do Data Grid View. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu estou fazendo, eu estou atribuindo uma variável aqui, ó, with 1 ao meu Data Grid View. Apesar que isso aqui não tem muito sentido, eu poderia usar direto o meu Data Grid View dados aqui, que seria a mesma coisa. Pode ficar mais limpo. Bom, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para o Data Grid View que a geração das colunas não vai ser mais automática. Eu vou definir as colunas. Então, eu vou aqui, Data Grid View, dados, para ganhar tempo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou definir as colunas. Columns 0. E eu vou digitar header text, o texto. Então, ó, category ID eu vou colocar código. Para ganhar tempo, agora sim. Eu tenho 4 colunas, né? Então, ó, a primeira é o código. A segunda tem que mudar o índice. A terceira, opa, ele é base 0, o índice. Então, ó, a primeira é índice 0, a segunda, a terceira e a quarta. Então, ó, a segunda é o nome da categoria. A terceira é a descrição. E a quarta é a imagem. Tá? Agora, eu vou definir a largura de cada uma dessas colunas. Tá?
Eu vou, para isso, vir aqui, columns, colocar a propriedade with. Então, o código eu vou colocar 50. 1, 2, 3. Aqui eu vou colocar o nome da categoria 150, a descrição 150 e a imagem. A imagem aqui eu vou deixar 150 também, mas vamos ver que isso não vai ter muito efeito. Bom, aqui, se eu executar, ele já vai me dar uma formatada, tá? Olha só. Vou executar. Opa, não, faltou eu atribuir, né? Onde eu estou chamando essa função. Eu vou chamar ele logo depois que ela preencher o data source. Então eu vou colocar configura grid. E estou chamando da função aqui, senão ela fica sem efeito, ela fica ali, né? Então eu vou executar e vou carregar dados. Olha só. Aqui ele já me exibiu, né? Ó, o código, o nome da categoria, descrição e imagem. Eu vou abrir esse formulário aqui, colocar ele um pouquinho maior para você poder visualizar melhor, né? Vou colocar aqui, vou expandir um pouco mais para ficar mais bonito. Agora que eu mando ele carregar, pronto. Olha aqui, ó. O efeito da formatação que eu apliquei. Tá? Se eu quiser esconder uma linha aqui, por exemplo, a coluna core, vamos esconder essa coluna aqui. Vamos supor que eu não precisaria exibir essa coluna. Eu vou lá no meu... E eu faço assim, ó, data grid view dados, columns, falo qual o nome da coluna, qual que é o nome da coluna mesmo? Category ID, né? Olha lá, Category ID. E eu vou visible igual a false. Aqui eu devo estar errando aqui o nome, né? Columns VBNet parênteses. C# é colchetes, tá? Eu também poderia definir aqui a seleção de linha, né? Vou colocar aqui, ó, selection mode. Quando o usuário selecionar uma linha, eu vou colocar data selection mode. Então aqui eu vou colocar full row. Vai selecionar a linha inteira, tá? Então vamos lá. Estou executando aqui. Carregar os dados. Olha aqui, ó. Agora ele está selecionando uma linha inteira. As imagens estão sendo exibidas. E eu estou fazendo uma formatação via código no meu Data Grid View. Tá? Usando algumas das propriedades. Aqui eu estou definindo os cabeçalhos, porque ele não está sendo mais gerado automaticamente, porque eu defini auto-generate columns igual a false. Aqui eu estou exibindo, estou dando um auto size, por isso que as imagens estão aparecendo grandes. Tá? O estilo da borda do cabeçalho, single, né? E agora, para fechar com chave de ouro, eu vou copiar duas linhas aqui, que eu vou alternar a cor do grid view, do data grid view. Então, ó, eu vou aqui a cor de fundo, eu vou usar color, né? Color white.
Opa, color white. Aqui, o que ele está fazendo? Ele não está reconhecendo o color. Eu vou clicar sobre ele, colocar o mouse sobre a palavra color, pressionar Ctrl, ponto, ele vai falar que está faltando aqui o namespace System Drawing. Eu cliquei e ele já colocou aqui, ó. Using, para trabalhar com cores, eu tenho que usar esse namespace. Então aqui é branco e a outra cor, vamos usar essa aqui, Aquamarine. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou zebrar o meu Data Grid View. Tá? Uma cor branca, outra cor verdinha clara. Vamos executar, carregar os dados. Pronto, olha aqui, branca, verdinha clara. Tá? E assim eu posso... Vou mudar a fonte de dados aqui rapidamente, só para você ver o efeito. É aqui, né? Vou mudar a tabela aqui, vou colocar aqui, ó, Customers. Tá? Olha só. Deve ter algum campo ali que não tratei. Então, eu só mudei aqui o que? O comando SQL, né? Mudei a tabela. Passei de categories para customer e só isso. A formatação, ela vale para qualquer tabela. Ela é feita em cima do Data Grid View, não em cima da fonte de dados, né? Então, vamos lá, olha. Executando. Carregando os dados. Na hora que eu seleciono a linha inteira, né? Seleciono uma linha, ó. Claro que eu posso selecionar uma célula, mas selecionando aqui, eu posso selecionar a linha inteira. E aqui eu tenho efeito zebrado no meu Data Grid View. Tudo isso via código. Tá? Posso também fazer o alinhamento das colunas. Para isso, eu só vou mostrar a propriedade, né? Tem que formar qual é a coluna que eu vou alinhar. Vou colocar aqui o description. Vou fazer um elemento meio doido aqui, só para você perceber. Então eu vou colocar description. Default cell style. Vou colocar o alinhamento igual. E eu vou colocar aqui, ó, Data Grid View Content Alignment. E aqui eu vou colocar Bottom Center. Pronto. Então, a coluna Description vai ser alinhada com alinhamento descrição. Tá? Vou mudar aqui, só para você ver o efeito, vou colocar um outro alinhamento. Vou colocar Middle Right. Description. Só que aqui, quando eu mudei aqui para Customers, né? Eu teria que fazer o ajuste aqui também, tá? Então vamos voltar para Categories aqui. Senão ele não reflete, tá? Agora sim. Agora eu fiz um alinhamento no meio.
Middle Center. Tá? Aqui o problema é que, só para você entender, que eu tinha mudado aqui a fonte para Customers, só que na minha formatação, quando eu faço isso, eu mudo a tabela, eu tenho que alterar o nome das colunas, né, a largura, que senão ele não vai refletir, né, aquilo que vai estar sendo exibido no Data Grid View com a fonte de dados. Bom, então nessa videoaula nós vimos que nós podemos também usar código para acessar dados exibidos no Data Grid View e também usar as propriedades e fazer uma configuração via código. Numa outra videoaula eu vou mostrar um outro recurso do Data Grid View, acho que tem mais duas videoaulas, mas essa videoaula é básica porque ela mostra o acesso à Adonet usando o comando select. Os outros comandos também é basicamente a mesma coisa, só vou mudar aqui na Adonet que o insert eu tenho que executar um comando e ele vai retornar uma ação no banco de dados. Então, era isso que eu queria mostrar para você nessa videoaula. Até a próxima videoaula.